Acrescentar, queridos. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, verso 21 até o 31. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, verso 21 até o 31. Aleluia, Jesus. Romanos 3, 21 diz assim: Mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, atestada pela lei e pelos profetas. Isto é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo para todos os que creem, pois não há distinção. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório por meio da fé, pelo seu sangue, para a demonstração da justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos, para a demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé na pessoa de Jesus. Assim, onde há motivo para orgulho, foi excluído? Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem obras da lei. Será que Deus é somente dos judeus? Não, é também dos gentios. É também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por meio da fé os da circuncisão e também por meio da fé os da incircuncisão. Por acaso anulamos a lei pela fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Amém. Graças a Deus. Bem, amados, os irmãos sabem que nós, em janeiro, às quartas-feiras à noite, vamos estar ministrando mensagens evangelísticas. E aproveitamos a oportunidade para reiterar aos irmãos que é uma boa oportunidade para você trazer visitante, tá? Familiares, colegas, amigos, vizinhos, tá bom? Você pode estar fazendo isso, tá, queridos? Então, toda quarta, depois da ceia do Senhor, nós vamos estar, então, falando mensagens evangelísticas. E até por uma questão pedagógica, na semana passada, nós pregamos essa ideia de mensagem, não é? Utilizando o livro histórico do Antigo Testamento, né? De Reis. E hoje, nós vamos utilizar uma carta doutrinária, um tratado, não é? Do Novo Testamento, uma carta de Paulo, que é a carta de Paulo aos Romanos, para você observar que também se prega utilizando cartas doutrinárias. Tá bom, queridos? Bem, a comunidade judaica em Roma, nos tempos de Paulo, era grande e também tinha muita influência, não só religiosa, mas também no meio político da época. Os cristãos, oriundos do judaísmo, eles conservavam em condições e consideravam, em condições melhores para a salvação, os judeus. Eles entendiam, que a lei, de alguma maneira, era um facilitador para eles, porque eles acreditavam que cumpriam a lei. E então, para os judeus da época, muitos deles, era a lei mais Cristo. Em outras palavras, era as forças humanas, ou a justiça própria, também, e a obra de Cristo para salvação. E eles então julgavam que a lei era imprescindível. Juntar e unir gentios na igreja, principalmente a de Roma, foi algo bastante difícil, que trouxe, infelizmente, alguns tipos de separações, até porque os judeus se consideravam puros e consideravam impuros
os gentios. Mas Paulo não perde o entusiasmo em ensinar, mesmo quando a igreja se mostrava dividida por essa realidade. Observem o coração da mensagem ou do texto, que é Romanos 3:23, muito conhecido, geralmente utilizado, para evangelismo, que diz, Romanos 3:23, porque todos pecaram e estão separados ou destituídos da presença ou da glória de Deus. Gentios e judeus poderiam até ter trilhado caminhos diferentes, vivido religião diferente, práticas, liturgias, cerimoniais, bastante diferentes entre eles. Porém, Paulo deixa uma coisa certa: todos pecaram. Essa é uma palavra que todos nós precisamos entender. Ao chegar na igreja, irmãos, e ao ouvir o evangelho, todos nós temos algo em comum. E que é esse em comum, ou comum a todos? É que todos somos pecadores. Não há ninguém que vá ouvir o evangelho que possa partir na frente com alguns privilégios, como Paulo, como Cornélio, como Dórcas. Não, ninguém, amados, leva vantagem nesse quesito. A palavra de Deus colocou todos numa mesma condição. Todos são pecadores. E nisso não há distinção. Seja judeus, que viviam a lei, ou tentavam viver a lei, seja gentios, que desprezavam a lei. Todos estavam classificados e numa mesma condição. Todos são pecadores. A isso nós chamamos teologicamente, tecnicamente, de que isso podemos traduzir como a universalidade do pecado. O pecado atingiu a todas as pessoas. Essa palavra universo significa em todos os lugares, sob todas as condições, sendo religioso ou não, ou vestir uma roupa de uma pureza religiosa ou desprezar a própria religião. Não importa em que situação o homem esteja, o caminho que ele tenha trilhado, ninguém está em situação diferente que não seja essa. Todos pecaram e por conta disso, todos também estão ou se separaram de Deus. Imagine você indo a um certo destino, de via única, e de repente nesse teu caminho cai uma barreira, ou se abre um abismo. Não há como se passar para o outro lado e continuar no itinerário ou caminho sem que haja uma ajuda de terceiro, uma ajuda externa. Esta é a condição do homem, seja judeu, religioso, seja gentil, sem religião. Queridos? Não importa, meus amados? Não importa. Todos, nesse itinerário da vida, são surpreendidos por esta barreira ou abismo. E só quem pode intervir é alguém de fora e alguém que veio do céu para produzir então em nós o elo, o acesso, fazer uma ponte, abrir um caminho, ou abrir o caminho para que nós cheguemos até Deus. Que essa pessoa se chama a pessoa bendita de nosso Senhor e Jesus Cristo. O homem, ao longo da sua história, irmãos, sempre procura alternativas e caminhos para viver uma vida em direção a Deus. As pessoas traçam caminhos, desenvolvem religiões, métodos, meios, liturgias, rituais, para tentar chegar até Deus. Mas eles precisam todos entender que neste caminho de busca a respeito da eternidade, ninguém pode passar para compreender e entender e fazer um trajeto até o seu destino final, salvo que não seja através da interferência da pessoa de Jesus Cristo. Ele é o único meio para a salvação, ele é o único
que pode eliminar a barreira ou abismo que existe entre o homem pecador e Deus. Essa barreira, querido, esse abismo, se chama pecado. É ela que desde o Éden tem afastado o homem de Deus. E desde o Éden, os homens de alguma maneira procuram desenvolver meios de salvação. Hoje mesmo, o evangelho que começou com uma reforma protestante, onde Martinho Lutero se levanta contra indulgências, penitências, não é? Poderio de uma instituição, poderio de um homem. Hoje, alguns anos depois, o evangelho tem ido também por um caminho muito semelhante. Muitas das vezes encontramos alguém que, ao pregar o evangelho, desprega, na verdade, aquilo que o evangelho é, porque vai falar de força humana, vai falar de justiça pessoal, de justiça humana, de justiça das obras próprias ou das próprias obras. Mas, queridos, o que nós precisamos entender que evangelho é apenas e tão somente o caminho através de Cristo, pela fé, para se alcançar a eternidade. Bem, queridos, o texto nos fala que ele é a justiça de Deus. E diz, inclusive, que ele é a justiça de Deus sem lei, sem obras, mas efetivamente pela fé. Olha só, queridos, o texto. Voltamos lá. Mas agora, a justiça de Deus se manifestou, verso 21, sem a lei, atestada pela lei e pelos profetas. Isto é, a justiça de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus, para que todos que creem, pois em Cristo, pela fé, não há distinção, não há diferenças. Sabe, amados, às vezes a gente pode julgar que alguém que teve uma vida antes de Cristo, pacífica, moderada, equilibrada, educada, por tradições, de que essa pessoa tenha mais vantagem e possibilidade de salvação em Cristo Jesus. Às vezes nós podemos pensar nisso, mas isso não é verdade, tá, queridos? O homem mais vil pecador pode ter sido amante de práticas satânicas, pode ter sido amante de práticas imorais, pode ter sido uma pessoa que roubava, uma pessoa que matava, todo tipo de coisa que a pessoa podia fazer. Quando ele chega diante do evangelho, comparado com alguém que vivia uma vida, assim, até piedosa, no sentido um pouco mais amplo da palavra, todos estão nas mesmas condições. Todos estão debaixo do pecado. E não há vantagem nenhuma para esses dois grupos de pessoas. Assim como também para o grupo que mais mergulhado esteja no pecado, tá, amados? Exista maior dificuldade a ele por Cristo. Não, irmãos. Nós podemos encontrar pessoas religiosas que praticam obras, tá, queridos? Que de alguma maneira você vai dizer um bom menino, é uma boa menina, bom filho, boa filha, bom marido, boa esposa, mas nenhuma dessas coisas pode facilitar alguém, tá, queridos? Até porque às vezes isso leva o homem a um endurecimento tal dele dizer: eu não preciso de Cristo, eu não preciso do evangelho, porque eu já sou uma pessoa, de uma maneira iluminada por Deus. Mas o que a Bíblia vai nos dizer a respeito do evangelho é totalmente diferente. Tá? Aqui nós também podemos dizer: não há filho de crente, não há neto de crente, não há familiares de crentes que possam levar esse tipo de vantagem. Tá, amados? Todos vão ser errados, colocados debaixo, numa mesma posição de pecados, de pecadores, e como pecadores, todos estão destituídos, separados de Cristo. E eles só podem voltar para Cristo, estar em Cristo, através, então, da fé. E a fé e a pessoa de Cristo, então, tem que ser a solução
para todos os seres humanos. Paulo segue a carta ainda dizendo, não é? 23, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Aí ele diz, sendo então justificados gratuitamente pela graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório, por meio da fé, pelo seu sangue, para a demonstração da sua justiça. E na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriores cometidos. Olha só, queridos. Vejam, aqui não depende também do tempo em que nós chegamos a Cristo e que o Evangelho se revelou a nós. É óbvio que é muito bom quando recebemos a Cristo desde pequeno, e desde pequeno podemos usufruir dessa esperança de salvação, da presença do Espírito Santo e de uma vida, não é, irmãos, equilibrada pela palavra de Deus. Mas a pessoa que chega em Cristo aos 20 anos, aos 30 anos, aos 40 anos, aos 50, não importa. No Evangelho não há esta coisa de uma justiça de Deus que vai dizer assim, como você veio com 20 anos, em 20 anos você pecou pouco, não é? Então a tua sentença de condenação, ela vai ser atenuada, aliviada. Então algumas pessoas, não é, poderiam ter, digamos, uma sentença reduzida por conta dessa situação. Também alguém pode imaginar que por ser filho de crente, ser neto de crente, não é? Por viver num ambiente familiar, digamos, cristão bíblico, apesar da sua resistência, de que ele vai ter alguma vantagem. Não existe, mas também não existe a desvantagem. A Bíblia diz de que Deus, não levou em conta o tempo da nossa ignorância, do nosso desconhecimento. Então, tudo aquilo, irmãos, que chegamos diante de Deus, nós não temos pecados, assim perdoados ou justificados apenas de um determinado momento para frente. Mas Paulo está dizendo, olha, a justiça de Deus, ela é tão grande que ela pega mesmo a tua vida anterior, a tua vida onde você afrontava Deus, onde você era rebelde contra Deus, e mesmo esses pecados ele lançou no mar do esquecimento. Eu não preciso fazer nada especial em relação a isso. Eu não tenho que me preocupar com isso, porque a justiça de Deus, ela alcança então todo o tempo da minha vida. E ele diz então, sendo então justificados gratuitamente pela sua graça. Vejam aqui que até uma redundância, gratuita e graça. Palavras, inclusive, de maneira semelhante. E nós vamos entender aqui exatamente essa ideia. A ideia da graça totalmente dentro de um contexto de gratuidade. Queridos? E isso é feito por quê? Por meio da redenção. Por meio de quê? De que Cristo tomou o nosso lugar. Veja, queridos, Deus, ao nos justificar e nos perdoar, amados? Ele não deu uma ordem do tipo, não há pecado, ou está declarado justo, apenas isso, não. Ele apresenta a pessoa de Cristo como esse meio de redenção e propiciação. O que a fé deve nos levar e deve estar sustentada a esta fé, exatamente de que Deus nos deu Jesus, o Santo de Deus, puro, sem pecado, o próprio Deus, foi oferecido por nós, e ele então ali na cruz do Calvário, recebeu toda a ira de Deus sobre ele, sabe, queridos, ali no Calvário, Deus mostrou em Cristo o que é separação por conta do pecado, não pelo pecado de Jesus, porque ele não o teve, mas pecado de todos aqueles pela qual o Senhor efetivamente morreu. Então, queridos, Jesus, então, ele toma o nosso lugar, ele então aqui assume o elemento substitutivo, ele agora então assume uma posição, e a nossa fé tem que estar nisso, em que Cristo morreu no nosso lugar, pelos nossos pecados, e é por isso que, crendo nisso, essa barreira, esse abismo, ele é eliminado, porque Cristo é esse acesso a Deus, porque ele cumpre com todos os padrões da justiça de Deus. Nem se você quisesse morrer por você mesmo, dizer, eu sou pecador, então vou tirar minha própria vida como uma forma de eu me redimir dos meus pecados. Isso não poderia ser,
Porque oferecer a tua vida em sacrifício a Deus seria algo totalmente impuro, totalmente inaceitável da parte de Deus, por conta da tua realidade de impureza, de falta de santidade, não é? Então, o nosso sacrifício não poderia ter efeito nenhum. Sabe, amados, nós, só através de Cristo, é que podemos ter esse acesso a Deus. E olha só o texto, né, queridos? A quem Deus ofereceu o sacrifício propiciatório. Quem ofereceu? Deus. Mais uma vez, irmãos, eu quero falar aos irmãos do pecado enganoso, melhor, da mensagem enganosa que está por aí. Tá, queridos? De que lá no Calvário foi vitória do diabo. Que lá no Calvário Cristo pagou o preço ao diabo pela nossa redenção. Tá? Mais um texto que você vê aqui, que Deus ofereceu como sacrifício propiciatório a pessoa de Jesus Cristo. E é pelo seu sangue, tá, queridos? Pela demonstração da sua justiça. Então lá no Calvário, Cristo está lá, morrendo pelos nossos pecados, não por conta de uma dívida nossa ao diabo, mas é uma dívida nossa a Deus. Porque quem peca, peca contra Deus. E é o próprio Deus que propicia, né? Que oferece a possibilidade de pagamento dessa dívida por meio dele mesmo, da pessoa de Jesus Cristo, seu Filho amado, a qual conhecemos como segunda pessoa da Trindade. Tá, queridos? Então, entendam isso. Essa é a justiça de Deus. Deus, na sua soberania, não poderia dizer, você não tem pecado, você não tem pecado, você não tem pecado, e determinar isso. Na condição de Deus, teria. Mas esse não é o plano de Deus, porque o plano de Deus, o maior objetivo é mostrar o seu amor para com os pecadores. E como que ele mostra o seu amor para os pecadores? Oferecendo a si mesmo, na pessoa de Jesus, que morreu no nosso lugar, para que nós então possamos ter essa redenção, essa remissão dos nossos pecados. É bem diferente, tá, irmãos? Como muitos dizem nos dias de hoje, é pela graça, mas teve preço. Teve custo, teve um valor oferecido, e esse valor oferecido é o próprio Deus. Muitas religiões, irmãos, sabe, propõem a você sacrifício para obter perdão dos pecados, mas só o Evangelho de Jesus Cristo, o próprio Deus, oferece a si mesmo para pagar o meu e o teu pecado. Aleluia. Não existe outra religião que proponha isso, aonde a divindade, Deus é quem morre para pagar o sacrifício pela sua humanidade. E por isso, queridos, que Cristo se fez carne. E por isso que Cristo se fez como um de nós, para que na condição de humano e sem pecado, ele pudesse ser então a justiça de Deus para todos nós. Aleluia. A nossa fé tem que estar sustentada nisso. Tá, queridos? E quando vamos anunciar esse evangelho às pessoas, elas precisam entender isso. Porque muitos, ao ouvir o Evangelho, ficam olhando a vida passada, e o que eu já fiz, e o que aconteceu, e por isso a palavra fala de justificação, tá, queridos? Que é uma declaração, tá, queridos? É uma declaração de justiça, e essa declaração de justiça está fundamentada aonde? Na obra de Cristo, na morte de Cristo, no seu sangue vertido na cruz do Calvário. E aí então, queridos, o texto vai nos dizer, né? Para a demonstração da justiça, verso 26, no tempo presente, para que ele seja justo e também o justificador daquele que tem fé na pessoa de Jesus. Olha lá, o justo e o justificador. Como justo, Jesus é a obra, tá? É a pessoa que morre, justa, sem pecado, pelo pecado dos outros, morre pelo pecado dos outros, e justificador, o próprio Deus, que ofereceu Cristo para a nossa salvação. O próprio Deus apresenta Cristo, aleluia, como justificativa, para que nós hoje tenhamos convicção de que somos salvos. Justo, que nós tenhamos convicção que fomos então alcançados por Deus. Ele então, queridos, é apresentado, não é? Para propiciação dos nossos pecados, e você vai ver aí a ênfase no sangue, pelo seu sangue. E a ideia de sangue aqui, pelo seu sangue,
é a sua morte. Tá, queridos? A morte de Cristo é a nossa vida, porque Ele morreu no nosso lugar, sendo justo, e utiliza a sua própria obra justa para então nos justificar. Aleluia. E Ele diz mais, 27. Assim, onde há motivo para orgulho? Está falando para quem? Para os religiosos. Tá? Como que eu posso ter orgulho se Cristo fez tudo? Se Cristo e Deus em Cristo operou toda a justiça em nosso favor. Ele morreu pelos nossos pecados. E aqui que está o Evangelho, está nos verdadeiro. É toda a construção em que elimina o homem de qualquer participação positiva na sua salvação. Porque muitos acabam afirmando e dizendo, né, queridos? Você precisa se esforçar, é teu esforço. Mas ainda que falamos isso para alguém, precisamos entender que ele só vai ter essa força se Cristo lhe der. Se Cristo não lhe der, ele jamais terá força. Mesmo que seja 1% ou 0,5%, não existe essa possibilidade. Tá, irmãos? A obra é completa de Cristo para quê, irmãos? Para que não haja orgulho. Aonde existe a possibilidade de eu fazer alguma coisa, participar de alguma maneira da salvação, vai aparecer essa palavra, orgulho religioso. Orgulho de ser melhor do que alguém que não quis Cristo. Orgulho por ser esforçado nas coisas de Deus. Tá? E aqui então vem a palavra, aonde fica o orgulho? À medida que eu entendo e reconheço que é só Cristo, só por meio dele. Não há outra possibilidade, não há nada que eu possa fazer pela minha própria salvação. Aonde que fica o meu orgulho? Ele cai por terra. Irmãos, ele é totalmente sem valor. E aí está uma das grandes coisas do Evangelho quando se fala de conversão. A primeira conversão é desse orgulho, de que eu sou alguma coisa, de que eu faço alguma coisa, de que eu me esforcei. Este é o primeiro orgulho que tem que cair por terra de todos nós. E nós então olharmos para Cristo e ver que Ele fez tudo. E não é só tudo aquilo que eu não poderia fazer. Não. Mas é tudo porque eu não posso fazer nada por mim mesmo. Isto é Evangelho da graça. Isto é Evangelho bíblico, queridos. E ele diz mais. E foi excluído por causa do teu orgulho. Por qual? Pela lei. Pela lei das obras? Não, mas pela lei da fé. E qual é a lei da fé? É só Cristo, né? Como disse no jargão da Reforma Protestante, sola Christus, sola gratia, sola fide, né? Somente a Deus glória. Por quê? Porque a salvação nos é oferecida completamente por Deus. Ele realiza e realizou tudo pelo homem pecador. E é isso que nós precisamos entender, que no Evangelho verdadeiro não há meritocracia, não há méritos, tá, queridos? E essa é a ênfase que nós vemos aqui, né, queridos? Então ele segue o texto. Então, no meio disso, por tudo isso, concluímos, pois que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei, sem a justiça própria, sem o esforço, sem o orgulho de ter feito e contribuído de alguma forma para que isso acontecesse. E aí ele diz no 29, será que Deus é somente dos judeus? Não é também dos gentios? E ele diz, é também dos gentios. Tá, queridos? Às vezes a gente perde a esperança pela salvação de alguém, porque a gente acha a pessoa dura demais, indiferente demais, certinha demais, e que ela nunca vai reconhecer a pessoa de Cristo como Salvador, sabe? E nós nos desesperamos nisso, queridos, mas nós temos que descansar, tá, amados? Nesta justiça pela fé pregada por Paulo aos Romanos e a grande base até da doutrina protestante, não é, queridos? De que nós precisamos descansar, de que Deus fez tudo. Ele foi a obra, Ele foi a vida que deu por nós, é Ele nosso advogado, é Ele que nos justifica e é Ele, queridos, é Ele. Então somente Ele, tá, queridos, que pode nos oferecer esta tão grande salvação. Será que Deus é somente dos religiosos, dos certinhos,
dos esforçados. Não, não é apenas deles, é dele também. É deles também, mas é também dos gentios, dos impuros, dos que estão mergulhados no pecado e que têm prazer, inclusive, não é, no lavação do pecado. Deus é poderoso, irmãos, para tirar todos de lá, porque para Deus, todos são pecadores. Não há grau de dificuldade maior para Cristo em salvar um e salvar o outro, salvar o religioso e salvar o pervertido. Não há grau de dificuldade para Ele, porque para Ele todos estão debaixo do pecado e Cristo morreu para alcançar todos aqueles que são seus e que estão debaixo, aleluia, deste pecado. Queridos, todos estão separados de Deus. Não é alguns, não é uns mais, outros menos. A barreira não ajuda um e dificulta para outro, não. O abismo para um facilita e para outro um menor abismo, não. Todos estão separados de Deus. Aí ele diz, ainda na sequência, visto que Deus é um só, o qual justificará por meio da fé, tanto os da circuncisão, judeus religiosos, os da liturgia, os dos rituais, mas também, por meio da fé, os da incircuncisão. Só um Deus, só um meio de salvação, todos no mesmo lugar, e Deus vai alcançar e alcança a todos pela obra de Cristo. Aleluia. Isso é salvação, queridos, bíblica. 31. Por acaso anulamos a lei pela fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. O que significa que confirmar a lei? Ou, eventualmente, não é? Anular a lei. A fé não anula a lei, não é? A fé confirma a lei. Por quê, queridos? Porque a lei só pode condenar a mim e a você. A lei vai mostrar que todos os homens, sejam religiosos ou não podem cumprir o padrão de Deus. O padrão de Deus é muito excelente. E essa excelência de sacrifício que foi recebida por Deus no nosso lugar é a pessoa santa, bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi o seu sangue carmesim, foi o seu sangue vertido lá na cruz do Calvário, puro. Aleluia. Esse sangue que lá no Éden você vai ouvir o sangue de Abel. Aleluia. Clama desde a terra. Lá não está falando de Abel, não é a tipologia de Cristo. É o sangue de Cristo que clama. Aleluia, que clama por justiça, que clama por salvação e que é oferecido, aleluia, para a salvação de todas as pessoas. Não existe algo difícil para Deus. Há coisas que é impossível aos homens, há coisas que parecem para nós muito difíceis, mas para Deus não há difícil, para Deus não há impossível. Para Ele, eu, você ou qualquer um que esteja lá mergulhado no pecado, que foi rebelde para com Ele, ou ainda é, para Ele não há diferença. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E tudo isso para quê, irmãos? Para que não haja o pior dos nossos pecados, que é o orgulho de achar que não precisa de Deus, de que não precisa de Cristo, de que já faz o suficiente ou é o suficiente para qualquer possibilidade de salvação. Queridos, então, diria eu repito, diria eu, mais difícil um religioso se curvar, abrir mão do seu orgulho, se quebrantar, se render diante de Deus, do que um rebelde, do que um que está totalmente longe dele. E ele diz então, olha, a fé não anula a lei, porque a lei vai nos levar a que compreensão? A primeira, que o Espírito Santo nos convence, que é do pecado, tá, queridos? Que é do juízo, tá, queridos? Mas aí no meio, você tem a justiça de Deus, que Ele não tirou o nosso pecado, não. Ele pagou o preço dos nossos pecados por Cristo Jesus. E por conta disso, nós não temos mais dívida diante dele, de Deus. Tá? Então, irmãos, cuidado com essa heresia que está por aí, que Cristo pagou o preço do nosso pecado ao diabo. Cuidado com essa heresia que anda por aí. Todo ano, pelo menos uma mensagem no ano, eu repito com ênfase nisso. A nossa dívida é com Deus. Quem peca, peca contra Deus, não contra o diabo. Tá? E quem precisa
ser perdoado, somos nós, e perdoados por aquele pela qual nós temos dívida. E ele foi lá e assinou a declaração de justificados para cada um de nós. E como ele faz isso? Apontando Cristo, mostrando Cristo. Que Cristo é esse? Que fez tudo, não fez 99%, fez 100%. E a nossa fé está nisso, em descansar nisso. Aleluia. E todos aqueles que Deus quiser se revelar, aleluia, pelo poder da pregação do Evangelho, Deus se revela. Aleluia. Talvez você esteja se vendo, meu irmão, diante de uma porta de ferro, com ferrolhos de ferro, difícil de se quebrantar, mas a palavra de Deus é um martelo que esmiuça a penha, aleluia, que quebra ferrolhos, que quebra portas, aleluia, para que Cristo e a sua salvação possa entrar nos corações de pedra que por vezes encontramos no nosso caminho. Mas Cristo salva, Ele não depende de ninguém, não depende de nada, e Ele faz tudo isso pelo seu amor. Aleluia. E lembra da palavra, Paulo aos Romanos, Deus mostra o seu amor para conosco, Romanos 5:8, em que Cristo morreu pelos nossos pecados, sendo nós ainda o quê? Religiosos, bonzinhos? Não, sendo nós pecadores. Aleluia. Meu amado, que você tenha convicção da tua salvação, que você entenda que o preço já foi totalmente pago. Nós podemos dormir, podemos descansar, e mais, aqueles que pregamos, ou aqueles que não querem nos ouvir mais, saiba que Deus, aleluia, Ele chuta a porta, tá? Ele chuta a porta quando precisa chutar. Ele quebra corações. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Confiemos em sua obra e descansemos nessa obra maravilhosa da pessoa de Cristo Jesus. Só Cristo, pela graça, mediante a fé. Isso foi o projeto de Deus desde o princípio. E tudo isso está aqui, nesse livro de direito, aleluia, que nós temos nas mãos. E que direito é esse? De que à medida que somos filhos de Deus agora, por meio de Cristo, pela fé, nós agora também somos herdeiros, aleluia, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, para viver com Ele, para todos sempre. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Baixe sua cabeça. Senhor, oh meu Senhor, obrigado por tão grande salvação. Obrigado, Senhor, porque onde teu Espírito assopra, aleluia, traz vida, aleluia, vida que se quebranta diante de ti, vidas, aleluia, que voltam a ter, Senhor, aleluia, realidade para entender que seu orgulho, que sua condição, mesmo desesperadora, não podem impedir o teu agir e o teu trabalhar, como diz a tua palavra, aleluia, operando eu, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Só precisamos de Ti e queremos a Ti como Salvador. Confessamos nessa oportunidade todos que somos salvos por meio da fé na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que recebemos isso pela graça, aleluia, porque o Teu amor foi se revelado assim, em que Tu morreste por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia. Alcança vidas, ó Senhor, com essa tão grande salvação. É a nossa oração, é o nosso agradecimento. Em Teu nome, Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Teu nome. Quando vem que soprar, vamos ficar de pé? Louvamos a Ti. Aleluia. 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 Sopra, Espírito, me levanta os caminhos, restaura as feridas, dores antigas, vem pra curar. Sopra, Espírito, trazendo vida. Ressuscita
vida, Senhor. Junta os pedaços, já possuído do teu agir. Oh, aleluia! Vai levantar o vale. Salva, 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 Jesus. Os ossos secos, Com teu poder, vem restaurar da multidão de caídos. Vai, Senhor, um povo forte, marchar sobre a terra, quando o vento soprar, quando o vento soprar, Tu vais se mover, aleluia! volta ao lugar. Oh, bendito Espírito de Deus! Quando o vento soprar, Vai nascer algo no vai Espírito! se mover, Aleluia! tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, sopra Espírito, Oh, aleluia! trazendo vida. Junta os pedaços, Juntos, pedaços. ruído do teu agir. Trabalhe em nosso meio, Espírito de Deus. Alcança vidas. Faz levantar o vale, aleluia, Senhor de pé, Os ossos secos, com teu poder, vem restaurar da multidão de caídos. Faz, Senhor, o povo forte, achar sobre a terra, quando o vento soprar, quando o vento soprar, aleluia! tudo vai se mover, Tudo volta ao lugar. quando o vento soprar, quando o vento soprar, Tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. quando o vento soprar, o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Quando o vento soprar, Aleluia! vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, o vento soprar. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Teu reino. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Teu reino. Aleluia, Jesus. Aleluia. O reino de Deus sempre há de crescer. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Silêncio que fala ao coração, no sopro do vento, uma oração. As estrelas dançam no céu tão vasto. E eu ouço tua voz tão suave, tão perto, como um rio que corre,
um amor que é eterno. Santo, Santo, Santo és tu. Meu louvor sobe como luz, tua paz é o meu refúgio, meu Jesus. Amanhã desperta com tua bondade, a luz do sol revela a tua verdade. Mesmo nas sombras, és minha claridade. Meu Jesus.